E a gente voltou com o podcast ProFuel, Green Oil. Sempre na melhor companhia, né, Gilles? Sempre. Do meu lado, Gilles Laurent, que é o presidente da CEO. Deixa eu arrumar aqui essa fala. É o CEO da Actioil. E aqui, exatamente na minha frente, Vicente Pimenta. Mas eu não vou te apresentar, Vicente. Eu vou pedir para o Gilles fazer isso. Sabe por quê? Ele chegou aqui hoje falando assim, vem uma autoridade aqui hoje. É isso, Gilles? Exatamente isso. Estar na frente do Vicente Pimenta é uma responsabilidade muito grande. É um especialista, é uma autoridade, é uma pessoa que realmente no mercado automotivo e no mercado de combustíveis é uma lenda. Uma lenda. Eu me lembro quando começou a Actioil, e aí a gente remonta a 2007, 2008, eu li artigos na internet, ou artigos que me enviavam assinados por Vicente Pimenta. Eu falei, nossa, essa pessoa conhece muita coisa e participou de diversas entidades, associações, empresas de renome e tem um conhecimento muito grande. Então, estar próximo de pessoas com conhecimento como o Vicente é uma honra. Obrigado, Vicente. Bom, eu que agradeço tanto o convite como as palavras generosas que você me dirigiu. Eu tenho uma vivênciazinha mesmo na área de combustíveis, notadamente de sistemas de injeção, que é o que mais sofre quando acontece alguma coisa de errado com o combustível. E o que eu puder ajudar, estou à disposição. Muito bom. Então vamos começar. Vamos. Eu tenho uma pergunta. Para ele. Eu consigo comprar biodiesel na bomba? Boa pergunta. Excelente pergunta. Tem disso? Então, hoje o biodiesel ele é adicionado ao diesel. Quando uma pessoa vai lá no posto e compra 1 litro de diesel, na verdade ele está comprando 86% de diesel e é completado o resto com biodiesel. Já está misturado lá. A pessoa não consegue comprar biodiesel puro. Ela compra um produto que é uma mistura, é o diesel, misturado com biodiesel. Hoje é 14%, a partir do ano que vem, que já está chegando, nós migraremos para 15% de biodiesel. Não existe biodiesel puro? Não existe, mas não é comercializado nos postos. Não, tá, então existe. Existe. E o que abastece os veículos é a mistura? É a mistura. A gente pode falar mistura? Sim, você pode falar mistura. Isso pode não ser muito popular, né? Não é o que as pessoas falam. Eu coloco diesel no meu veículo. Tá. Quando ele faz isso, ele está colocando, na verdade, 86% de diesel misturado já com biodiesel. Tá. Até para explicar um pouco para o nosso ouvinte aqui, para o espectador. É muito comum, a gente conhece e sabe que hoje a gasolina tem uma fração de etanol dentro. Então, a gasolina que a gente comercializa no Brasil, ela tem 27% de etanol. Nós temos o etanol puro sendo vendido nos postos e nós temos toda a gasolina que tem 27% de etanol. Todo diesel comercializado no Brasil, seja o S10 ou S500, ele tem, dentro da sua composição, 14% de biodiesel. Essa mistura é feita nas bases distribuidoras, ou seja, aquela que abastece o frotista, aquela que abastece o posto. E essa adição, seja de etanol na gasolina, seja de biodiesel no diesel, qual que é o principal objetivo? É a gente melhorar as emissões dos veículos, ou seja, melhorar o ar que nós respiramos, né? Eu costumo falar que nós saímos recentemente de uma pandemia, eu com essa barba odiava usar aquela máscara. Se a gente não cuidar do ar que nós respiramos, e os combustíveis fósseis são um potencial poluidor muito grande, nós vamos acabar usando máscaras sempre, porque o ar vai ser intragável, irrespirável. Então, só repetindo, da mesma forma que a gasolina tem 27% de etanol, todo o diesel comercializado tem 14% de biodiesel. Isso esses percentuais da mistura, eles são agora com a lei do combustível do futuro. Quanto era antes e quanto ficou depois da lei? A lei do combustível do futuro abre a possibilidade de a gente migrar dos 15 que teremos o ano que vem, que já estava liberado, até 25. Isso num prazo de 10 anos. Então, nós estamos com 14, vamos a 15, isso não mudou nada. Tá. A lei do combustível do futuro disse, a partir de então, a gente poderá migrar a 1% ao ano até 2036, acho, com 25%. 25% é bastante. É um quarto. Bastante na mistura, né? É um quarto do que se você compra já vai ser biodiesel.
Eu só queria acrescentar uma coisa no que o Gilles falou. A gente fala de poluição, e é verdade. Agora, tem um fator anterior que mudou muito a necessidade e a urgência de a gente adicionar biocombustíveis no combustível, que é essas tragédias climáticas que a gente vê, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu na Espanha recentemente. A gente está vendo cada vez mais fenômenos extremos. Uma saída para isso, aliás, uma das causas disso eram os combustíveis fósseis. E a saída para isso é a gente tirar os combustíveis fósseis de circulação. A gente não consegue substituir de uma vez, mas os biocombustíveis não geram esse gás que afeta o clima. O carbono. O carbono. Ele gera o carbono, mas ele é usado quando cresce a planta. Entendi. Então, tudo que é emitido, a planta, quando você planta, ela absorve, então o balanço é zero. Enquanto que o fósforo você está tirando sempre do subsolo e jogando para a atmosfera sem devolução. E pronto. Isso. E até complementando mais uma vez, para que as pessoas entendam, né? Os combustíveis fósseis. Então, a base deles é o petróleo. Do petróleo nós temos os mais conhecidos, o diesel, a gasolina, o gás de cozinha, que é utilizado por todo mundo. Esses são combustíveis fósseis, extração do petróleo, trabalhado dentro de uma refinaria. Então, ali se produz esses combustíveis fósseis. E hoje o Brasil, que é uma referência mundial e que nós, como brasileiros, temos que nos orgulhar disso, né? Eu falo nós brasileiros, mas eu sou francês, mas a gente tem que se orgulhar porque o Brasil é uma referência mundial em biocombustíveis. De novo, o biodiesel, o etanol, em breve o HVO. Então, isso veio porque nós temos uma matéria-prima muito importante e a gente pode adicionar esses biocombustíveis nos combustíveis fósseis e, com isso, melhorar as emissões poluentes que nós temos de tudo que é movido com motores. De novo, um gerador, um barco, um caminhão, maquinários de mineração, as locomotivas, tudo isso trabalha com esses combustíveis e o objetivo é melhorar as emissões. Tá bom. Você falou do S10 e do S500. Qual é a diferença? Assim, Então, essa foi uma das mudanças que também aconteceram com os combustíveis. Aconteceu em paralelo ao incremento do biodiesel no diesel, né? O petróleo, quando extraído, ele vem com um teor de enxofre misturado dentro desse petróleo. Então, quando você produz o diesel, né, no caso específico, ele vai ter uma fração de enxofre dentro desse combustível. E o enxofre é um produto nocivo. Então, passado alguns anos atrás, décadas talvez, nós tínhamos quase 1% de enxofre dentro do diesel. Ou seja, quase que saía enxofre puro no escapamento de um caminhão. As leis mundiais começaram a dizer, olha, nós temos que tirar o enxofre. Então, existe um processo feito em refinarias que é extrair o enxofre de dentro do diesel. O S10 quer dizer que ele tem 10 partes por milhão de enxofre. A gente está falando de praticamente zero enxofre, né? E o S500 ele tem 500 partes por milhão de enxofre. Nós tínhamos um S1800. Então, o que é o S? S é sulfuro. Na tabela periódica de química é o enxofre, o sulfuro. Então, foi se reduzindo o enxofre, também por questões ambientais, e, ao mesmo tempo, veio a adição dos biocombustíveis para também melhorar essa questão de emissões. Então, são todas políticas ambientais, não são políticas ambientais do Brasil, isso é importante dizer, são políticas ambientais mundiais, todos os países caminham da mesma forma, tirar o enxofre e adicionar biocombustíveis para que a gente possa ter cada vez um ar melhor, para evitar essas catástrofes climáticas, como o Vicente comentou há pouco. Então, a gente está falando do carbono jogado no ar e também o enxofre é responsável por aquele cheiro esquisito que a gente sente de vez em quando, que sai do escapamento? Tem a ver, não? Eu acho que não, porque hoje ele é mínimo, a quantidade dele que tem. Não só os catalisadores, os combustíveis hoje praticamente eliminaram o enxofre. Só os S500 que a gente não vê na cidade. Isso acontece em tratores, a maioria, porque os caminhões mais modernos, eles não funcionam bem com 500, eles não devem rodar com S500, tem que usar o S10. Então, praticamente não tem enxofre mais. Entendi. Praticamente. Na medida em que a gente incorpora o biodiesel no diesel, o etanol na gasolina e esse percentual, já está escrito que ele pode ir aumentando ao longo dos próximos anos aí para cumprir os objetivos climáticos, né? Sim, exatamente. O que acontece com esse combustível que recebeu um ingrediente novo? Veja, o combustível, primeiro, a mistura do diesel com biodiesel ou da gasolina com etanol, ela é sempre perfeita.
mais que sejam origens distintas, uma vez misturados, eles reagem extremamente bem os dois juntos. Tá. Só que nós estamos falando de produtos, um de origem fóssil, outro de origem renovável, que o biodiesel pode ser a mistura à base de um óleo de soja, uma gordura animal, como o etanol é da cana. Cada vez que nós evoluímos nos combustíveis, nós temos que evoluir nos cuidados com esses combustíveis. Exatamente. Não é a mistura em si. A mistura ela é perfeita. Quando você analisa quimicamente um combustível com uma fração de óleo diesel, uma fração de biodiesel, ele está perfeito e ele está adequado a funcionar em qualquer motor. Os motores estão preparados para essas misturas. Existem testes da indústria automotiva de 1 ano, 2 anos, 3 anos rodando com estes combustíveis, com essa mistura, atestando que eles funcionam. Só que se a gente não cuidar, aí você pode ter um princípio de degradação, como qualquer coisa que a gente não cuide, ele pode daí degradar. E aí talvez um combustível seja mais sensível à degradação do que o outro. Né? E aí o Vicente conhece melhor a estrutura dos biocombustíveis. Eu ia fazer um comentário, desculpa, em cima do que você falou. A maioria dos produtos que a gente consome, eles têm uma data de validade. Se você for consultar a internet qual a validade do diesel, você vai encontrar um monte de coisa. Mas a Petrobras, que é a que produz, ela não fala qual é a validade. Se você procurar nos manuais técnicos da Petrobras, ela saiu uma edição agora em setembro, ela fala que tem um item lá, validade do diesel. Aí ele coloca por uma série de razões, fica difícil de fazer qualquer previsão. Por causa de estoque, de armazenamento, manuseio, usos específicos e tal. Em alguma medida, a gente sente que o cliente fica assim, poxa, mas afinal de contas, quanto tempo que eu posso deixar guardado o combustível? A gente fez testes já. A gente sabe que a mistura que você falou, diesel mais biodiesel, ela deveria aguentar 4 meses, 5 meses, mas a Petrobras ela não afirma. Então, eu não sei se o assunto pode ser dito agora, mas às vezes você precisa recorrer à ajuda. A recorrer à ajuda é importante, porque, na verdade, muitas coisas podem acontecer com o combustível que o degrada. Então, tanto pode ser microbiano, pode ser água, pode ser degradação do próprio combustível. Então, sempre que você está numa situação em que você acha que os teus controles ainda não estão o mais perfeito possível, ou se você quiser ter uma segurança melhor, ajudas químicas funcionam muito bem. Não sei se eu extravasei do que eu... Não, eu acho que é isso. Né? É isso que é importante a gente dizer. Primeiro, o combustível ele vai sofrer com calor, ele vai sofrer com excesso de luz, ele vai sofrer com umidade. Então, nós estamos num país do tamanho do Brasil, que é continental, eu tenho condições climáticas em cada região. Eu tenho uma condição climática em Manaus, eu vou ter uma condição climática no Rio Grande do Sul, e conforme mais calor e mais umidade, mais eu estou tendo possíveis agressores a esse combustível. Por que isso? Se você tem uma variação muito grande de temperatura dentro do tanque e você tem umidade naquela região, você vai formar mais água dentro daquele combustível. E isso, a água e a presença de oxigênio dentro do tanque vai gerar uma formação de água, vai oxidar o combustível. Todo ele. Não só o diesel e não só o biodiesel, o composto todo, né? A mistura dos dois vai sofrer essas agressões. Então, o que o Vicente diz? Primeiro, você tem que ter cuidados com esse combustível. Então, conforme nós comentamos, o combustível está evoluindo, então os cuidados precisam evoluir. A drenagem do tanque, a drenagem dos filtros. E aí, também, para fortalecer esse combustível, em função da onde você está situado, em função da operação que você tem. Um cuidado é com diesel numa estrada, outro cuidado é numa fazenda ou numa mineradora. Você pode usar tratamentos químicos e esse tratamento químico ele vai fortalecer aquele combustível para aguentar as agressões do dia a dia, para aguentar a agressão do calor, da umidade, do sol. Então, são vários fatores que, com boas práticas e com tratamento químico adequado, você deixa aquele combustível mais robusto e ele vai conseguir aguentar essas degradações, ele vai conseguir aguentar essas agressões. Então, é isso que nós precisamos transmitir muito de informações. O combustível, ele é adequado, o motor, ele é adequado, mas se a gente não cuidar do combustível, ele vai se degradar e ele pode gerar problemas. E, pelo que eu entendo, até o processo de uso do combustível. Eu vou exemplificar aqui. Se eu
ponho o veículo em movimento, caminhão, carro, seja lá o que for. Eu provoco o aquecimento, porque a gente está falando de combustão, estou aquecendo aquele motor e o tanque, não é? Sim. Sim. Você está aquecendo. Então, naturalmente, a hora que eu desligo esse automóvel, eu tenho um ambiente que está quente que vai resfriar, certo? Sim. E o resfriamento, ele provoca gotículas, Ele né? absorve mais Então, águas. só o fato de pôr este veículo em movimento, até mesmo um motor estacionário, eu já posso ter, como você falou, precisar de um cuidado. Você veja, né? Vicente, de novo, é um especialista também na área de sistemas de injeção, por ter trabalhado muito tempo nisso, né? O que é o sistema de injeção? É a bomba injetora, é o bico injetor, é o que faz o combustível chegar na câmara de combustão. Mas uma coisa que pouca gente sabe, né? Você tem o tanque de combustível, né? Esse aqui é o tanque de combustível. Por mangueiras, esse combustível vai sair do tanque, vai passar por filtros, vai passar na bomba injetora, vai ir para bico injetores. O que pouca gente sabe é o diesel que sai do tanque, 30% vai para o bico injetor, 70% volta para esse tanque. Então, isso que você falou é muito importante, Carla, porque o diesel é um circuito fechado. O diesel que sai do tanque, ele é pressurizado, ele é aquecido, mas aquele que não foi para o bico injetor, ele é resfriado e volta para o tanque. Então, isso já gera um estresse do diesel. A gente fala que o diesel é estressado, né? O que isso quer dizer quando a gente faz esse estressamento dele? A gente começa a agredir ele e ele começa a perder algumas propriedades. Ele pode perder, por exemplo, o cetano dele, ele pode perder a lubricidade dele. Mas mais ainda, quando ele volta para o tanque, o diesel no tanque talvez esteja a 30 graus, uma temperatura ambiente. Mas ele retorna aqui em torno de 50, 60 graus. Sim. E aí já tem um choque térmico. E esse choque térmico, se tem ar dentro do tanque, porque o tanque está meio cheio, o próprio diesel quente gera condensação dentro do tanque do equipamento ou do caminhão. E aí eu começo a ter condensação, eu começo a ter água. Mas pouca gente sabe disso. Pessoas acham que tudo que sai do tanque vai para o bico injetor e é queimado. Não é. É um ciclo fechado. E ali eu começo, que a gente fala realmente, eu estresso o diesel. Imagina, pressurizo, aqueço, resfrio. Pressurizo, aqueço, resfrio. Ô, Zílio, então ligou, deu ignição, pronto, já está precisando tratar. Deu a ignição, precisaria já começar a ter os cuidados, os tratamentos. Eu falo assim, o tratamento com boas práticas e o tratamento químico para fortalecer, para evitar esse estresse, né? A gente quando está estressado, ansioso, a gente não toma um remédio. Então, combustível também, a gente tem que dar esse cuidado para ele, porque senão vai dar problema e aí vai te custar mais dinheiro. Uma informação importante que ele já mencionou assim rápido. O grande inimigo do combustível, água. A água. Não precisa nem dizer que a água não queima, né? Não tem que estar lá porque não vai gerar nada no motor. Mas, além disso, ela acelera a degradação do combustível. Os micro-organismos, se houver um desenvolvimento de colônia de bactérias, muito de borra que fala é colônia de bactérias. Só na água. Fora, é muito difícil acontecer ter colônia de bactérias sem a presença de água. 99% dos casos, tendo água, pode ter desenvolvimento de bactérias. Então, e outras coisas, provoca corrosão, um monte de coisa. Então, primeira coisa que precisa ser feita é eliminar a água. Como você falou, o simples fato de você estar andando para lá, para cá, o ar ele tem umidade, ele ingressa no combustível, com o tempo ele vai lá para baixo. É preciso a gente drenar sempre os tanques, seja no posto de combustível, seja no veículo, seja nos tanques da distribuidora, onde for. Apareceu água, ela precisa ser eliminada. Vicente, você que fez muito tempo nos sistemas de injeção e hoje é um especialista na área de biocombustíveis. Uma pergunta: por que as pessoas falam que o biodiesel gera água? Pois é. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, que especifica os combustíveis, ela especifica a quantidade possível de água no biodiesel. Ela é de 200 ppm. É uma quantidade absolutamente nada, isso daí. O que acontece? Quando ela está misturado ao diesel, ele não leva absolutamente água para nada, ela não leva água junto.
mas ela tem uma característica de ser higroscópica. O que é higroscópico? Ela absorve água, isso é normal. Isso não diminui a sua capacidade de queima nem nada, mas você precisa sempre estar drenando o produto. Isso Ou seja, o biodiesel ele não é ele que gera água, como a gente vê algumas pessoas falando. Isso. A água se forma por condensação, mas pela característica higroscópica, que a gente poderia traduzir como sendo como uma esponja um pouco maior, Isso. não é que ele é só higroscópico, o próprio diesel tem também higroscopia, mas o biodiesel mais. Ele absorve essa água de condensação, mas o biodiesel de jeito nenhum forma água, não é ele que forma água. Não é ele que leva, e nem é uma questão, esse conjunto, diesel, biodiesel, absorve água, essa água precisa ser atacada. Tá, então mito ou verdade? É mito que o biodiesel tenha água. É mito que o biodiesel tenha água. Mas é verdade que Ela pode surgir, isso. Em decorrência por do condições uso. do uso. Sim. Tá. Ou até da inatividade, se deixar um tanque lá num gerador que nunca foi usado, muitos prédios têm. Eles ficam lá parados meses. Ao longo de meses também aparece água lá embaixo. Ninguém usou, ninguém fez nada, mas o respiro do tanque, ele fica permanentemente em contato com a água que está no ar. Gradualmente, quando você chega lá no final de 4, 5 meses, tem água lá no fundo. Imagina que o próprio tanque, a superfície do tanque, que é metálica, também já deve ser, não sei, é uma pergunta aí. A própria superfície metálica do tanque, ela é vou colocar entre aspas, um agressor do combustível? Existem alguns metais que são catalisadores de oxidação de combustíveis. Por exemplo, a gente hoje não usa mais metal amarelo em qualquer sistema de combustíveis em veículos, máquinas ou motores, porque já se sabe que metais amarelos aceleram, são catalisadores de oxidação. E um tanque metálico, a partir do momento que tem água, ele vai começar a formar corrosão. Então, ele vai enferrujar. E esse processo todo de corrosão, a presença de água no fundo, vai começar a acidificar. Essa água vai ficar cada vez mais ácida. E essa água, em contato com o diesel, ela vai também começar a danificar o combustível. Então, diesel, como exemplo que o Vicente deu, diesel de geradores, que fica às vezes 2, 3, 5 anos parado, todo aquele, isso aqui, um espelho de água que a gente chama, que é onde a água encosta com o diesel, todo aquele combustível começa a sofrer da acidez, dos pedaços de metais que caem do tanque. Então, tudo isso ajuda a degradar o combustível, né? Então, é um ponto de cuidado. E aí, mais uma vez, entram os tratamentos químicos, porque o tratamento químico ele carrega também anticorrosivo, e esse anticorrosivo vai proteger aquele metal para que a água que se forma não agrida mais o metal, né? Uma coisa é muito importante. Não tem como evitar a formação da água. É um princípio natural. Você pode ter um filtro secante no tanque, mas a água vai se formar por condensação, porque a partir do momento que eu tenho o ar, se eu aquecer e esfriar esse ar, eu vou formar água. Esse é o princípio da vida, né? Mas eu vou ter formas de eliminar a água por drenagem ou de proteger aquele combustível para que a água não agrida ele. Então, a gente não vai fazer a água sumir. A gente vai ensinar as pessoas que com o tratamento de boas práticas e o tratamento químico, você vai evitar que aquela água vire um vilão. Entendi. Em resumo, o vilão do combustível é a água e o oxigênio. Esses são os vilões. Só que sem água, sem oxigênio, nós não vamos estar aqui. Então, também não vai precisar de caminhão, não vai precisar de máquina nenhuma, né? O oxigênio, porque ele vai, como o próprio nome diz, oxidar. Isso. É isso, né? Sim. E na presença da água, então aí piora mais ainda, porque A própria água tem oxigênio, né? Pois H2O, então você vai ter esse princípio de degradação. Só também complementando levemente, indo para um outro caminho, ele falou muito bem, o vilão é a água. O vilão não é o biodiesel. Porque muita gente fala, desde que começaram a colocar o tal do biodiesel aí, minha vida arruinou. Isso é uma lenda, é mais falta de cuidados. E eu vou dizer um exemplo claro do que isso aí é um fato. Isso a gente não falou no início, mas o biodiesel está presente 14% no diesel, mas não é em todo o diesel. Existem usos de diesel sem biodiesel, que é o caso dos marítimos. O diesel que vai nas embarcações não tem biodiesel. Pergunta para mim se os problemas lá não são os mesmos. Exatamente a mesma coisa. E, no entanto, toda a culpa recai sobre o biodiesel, que, na verdade, nós estamos adicionando para melhorar o clima do planeta. Nós temos que pensar nisso. Entendi. Nós temos que melhorar o clima, e isso traz conosco, com essa iniciativa, alguns cuidados que a gente tem que tomar.
Isso faz parte da vida. O que é importante, né? E até isso... A Actioy é uma empresa que nasceu em 1998. Em 98 o mundo ainda não utilizava biocombustíveis, não tinha biodiesel. E nós já tínhamos o tratamento para cuidar do combustível. Com biocida, com antioxidante, com melhoradores de lubricidade. Então, a Actioy nasceu já antes, porque mesmo antes dos biocombustíveis já havia degradação de combustíveis. Então, nós já tínhamos que cuidar. O que aconteceu? Os motores evoluíram e se tornaram motores que necessitam de mais cuidado. O motor hoje é mais sensível. Uma bomba injetora antigamente mecânica, hoje é uma bomba eletrônica. Então, tudo se tornou mais sensível. Assim como os combustíveis se tornaram mais sensíveis. O mundo vive o que a gente chama de uma transição energética. E nós estamos apenas na segunda transição energética da humanidade. Nós fomos do carvão para o petróleo e hoje estamos indo do petróleo para os renováveis. Cada vez isso gera uma adaptação. E a gente está tentando que fazer isso, mais uma vez, para melhorar o meio ambiente. Senão... E que ciclo longo, né? Durou bastante. Não é? Que ciclo Tomara longo. que continue, né? Tomara que continue. Então, deixa eu ver se eu entendi. O inimigo da qualidade do ar é o carbono. Para efeitos climáticos. Extremos, e o inimigo do combustível é a água. Vai. Não, eu ia falar só um comentário idiota. Eu não sou contra o carbono, porque eu sou feito de carbono. Eu quero que fique bem claro. O carbono na atmosfera ele gera esse efeito adverso. Da questão climática mesmo. É isso, então, né? O inimigo do combustível. Não importa qual combustível. Pode ser gasolina, pode ser etanol, pode ser diesel, biodiesel. A água não é para ela estar lá. Não é para estar lá. E como é que a gente trata, uma vez que a água ela acaba se fazendo presente pelo próprio uso, como que a gente trata, Gili? Quais são as soluções? Eu acredito que uma das soluções ela nasce com a iniciativa do Profil, né? Desse trabalho que nós estamos fazendo aqui com esse podcast, trazendo personalidades do segmento aqui como Vicente, de que trazer essas informações, levar essas informações ao mercado. O mercado precisa entender a composição dos combustíveis, o mercado precisa entender os cuidados que tem que ter com esses combustíveis e aplicar, conforme o negócio, conforme o local, os tratamentos químicos específicos para fortalecer os combustíveis. Então, quando eu falo de tratamento, é o tratamento via boas práticas, que isso não custa um centavo, que é a drenagem de um tanque, a drenagem de um filtro, o recebimento do combustível quando você compra da distribuidora, e o tratamento químico ele vem para reforçar, para fortalecer, como se fosse aplicar uma vacina naquele combustível para ele ficar mais forte, mais robusto e evitar os processos de degradação. Então, o levar o conhecimento, como nós estamos fazendo, eu acho que esse é o segredo. É isso que nós temos que fazer. Então, todo mundo que está nos assistindo hoje, replique os vídeos, replique essas informações para que as pessoas entendam as necessidades das boas práticas, a necessidade do tratamento, para você não ter dor de cabeça com combustível. Você tem um barco, ele vai funcionar quando você precisa. Faltou energia no prédio, no hospital, o gerador vai ligar. Vai colher cana, soja, vai estar na estrada com o caminhão, vai funcionar sem dor de cabeça. Leve essa informação, esse é o segredo que a gente tem que passar. Eu tenho uma pergunta, um pouco no gancho do que você deixou aí. Bom, a Actioy, os produtos da Actioy, eles não são só para quem é o empresário que tem uma frota, certo? Sim. Qualquer veículo que está circulando, eu posso tratar com Actioy, certo? Sim, nós temos produtos, digamos, para a indústria, como frotistas na área agrícola, mineradoras, mercado offshore, nós tratamos combustível que tem em plataformas de petróleo e navios, mas também você tem lá o produto à disposição num posto de combustível, você comprar e aplicar no teu carro, seja um carro etanol, um carro flex, a gasolina. Nós temos produtos para diversos segmentos, porque a gente entende que todo mundo que tem um motor a combustão, seja motores a gasolina, seja diesel, precisa de uma solução, né? E tem que ter alguma coisa para auxiliar a fortalecer esse combustível, a cuidar desse combustível. Importante dizer que são produtos diferentes. Né? Quando as pessoas não comprar qualquer coisa e enfiar no motor. É verdade, né? Cada um tem uma aplicação diferente, né? Legal. Vicente, e assim, tudo que você sabe de combustíveis e do tratamento, né, dos combustíveis, está reunido em algum lugar?
Bom, a gente... Ou só aqui? Não, existe vasta literatura. Tá. A ideia do Gile, né, quando começou esse trabalho, também fazer com que a imagem, que isso ajuda muito, né, a imagem, a informação circule, né? Então, veja bem, eu faço alguns trabalhos, eu sou um consultor. Tá. Eu andei recentemente visitando alguns locais que têm combustível. E tudo que você está me perguntando, existem manuais de boas práticas, que foram vários, já foram publicados vários. E eu visitei inúmeras localidades que têm grande quantidade de diesel. O que significa isso? É significativo o dinheiro que se emprega nisso, então é importante que eles tratam bem. Tá. E eu fui atrás de cada um que era o responsável por cuidar do combustível. Eu perguntei, você tem aí algum manual de boas práticas? O cara olhou para o outro assim, não encontrei um. O que me leva a pensar é o seguinte, que as pessoas, elas não é que o combustível estraga por má vontade, às vezes por ignorância, que não é uma ignorância, aquela coisa ruim. Eu estou falando, eles desconhecem mesmo. Então, na verdade, precisa fazer chegar a informação e as pessoas entenderem que é preciso cuidar bem. Aquelas pessoas que se sintam mais confortáveis e ter um reforço, é legal. É a mesma coisa que você comprar um monte de presunto, e você fala assim, olha, se eu tivesse uma geladeira, era melhor, né? Eu posso comer presunto. Se eu tivesse uma geladeira, eu aguento um pouquinho mais. Esse pensamento, acho que deve nortear a pessoa que manuseia combustível. Então, a gente está num mundo de falta de informação nesse quesito, né? Muita, por sinal. Eu creio que informação é a chave desse cuidado com combustíveis, né? Mas se a gente puder ajudar, né, quem tá nos assistindo, a AEA, Associação de Engenharia Automotiva, em seu site tem manuais de boas práticas que podem ser feitos download de PDF facilmente. A ActOil tem em seu site manuais de boas práticas que a gente pode encaminhar por WhatsApp se você desejar. Nós temos muitas informações publicadas em diferentes frentes que estão à disposição para quem quiser consultar. Ou que seja um treinamento online, um treinamento presencial, uma consultoria, para poder ver o que a gente pode melhorar na sua operação em relação a cuidados com combustíveis. Mas existe muita literatura, muita informação. O Vicente é responsável por escrever muito dessas literaturas no mercado brasileiro. Basta procurar. Tem interesse, você pode entrar em contato conosco, pode entrar no site da ActOil, actioil.com.br, ACTIOIL. E ali você pode pedir as informações e a gente encaminha para você por WhatsApp. Ninguém vai vender nada. A gente manda para você e você faz o trabalho que você precisar. Muito bom. Vicente, Pois não. você é um consultor da ActOil, né? Sim. Que legal. Como é que as pessoas podem mandar perguntas para você? Tem um lugar? Como O faz? site da ActOil, acho que a pessoa que... Manda para o site da ActOil Pode e mandar a para o ActOil site, redireciona, né? nós, com certeza. Terei o tá maior bom. prazer em responder. Muito bom, porque eu acho que vai chover pergunta, né? Puxa, estarei lá para responder. Vai chover pergunta, não acha? Com certeza, com certeza. Eu acho. Gente, a gente vai encerrando esse podcast. Ô, Vicente, eu preciso... Namastê, né, pro Vicente, o grande mestre aqui. 2 grandes mestres Eles aqui. também mandam E eu muito vou bem. voltar com os Gilles depois, porque a gente não falou muita coisa. E quais são os produtos, para que serve cada um deles, né? E aí você volta aqui também, no dia que a gente for falar disso, porque hoje a gente falou que tem um problema. Aí depois a gente precisa explicar como resolve, né, Gilles? E aí a gente volta aqui. Pode ser? Claro que pode. Pode ser? Claro, claro, com certeza. Então, hoje a gente para, mas a gente promete que volta. E, enquanto isso, você pode mandar perguntas, chamar o pessoal da ActOil pelo WhatsApp, lá no site. Tá tudo no site, actioil.com.br. Exatamente, actioil.com.br. É isso aí. Então, Vicente, muito obrigada pela Eu sua que agradeço, presença. viu? Muito honrado Gilles. por participar. Obrigado. Até daqui a pouco, né? Obrigado, Vicente. Até daqui a pouco. Obrigado a Muito vocês. obrigado. E a gente volta no próximo ProFuel Green Oil com mais novidades sobre tratamento de combustíveis, todos eles, para você.